Você já reparou que ninguém acha que está errado? Todo mundo se considera o protagonista lúcido de um mundo repleto de coadjuvantes desorientados. Todo mundo acredita vendo as coisas como elas realmente são. E é aí que começa o problema. Porque talvez o problema não seja o que você vê, mas de onde você vê. Pensa aqui comigo rapidão. E se o mundo não for exatamente o que está diante dos seus olhos, mas o que está por trás deles? E se a realidade for como aquelas fotos que a gente tira com o celular, onde o filtro define mais a verdade do que o próprio fato? Pois é, o filtro, no caso, somos nós. Cada um com seu grau de miopia existencial. Nascemos com um par de óculos invisíveis, com lentes que distorcem a vida conforme a regulagem emocional, o trauma de infância e a quantidade de faturas abertas no final do mês. Uns usam lentes cinematográficas e acreditam que o mundo é um grande comercial de margarina. Outros usam lentes cinzentas e acham que a vida é um boletim de ocorrência. E ainda há aqueles que juram enxergar tudo com clareza, mas vivem tropeçando nos próprios dogmas. Esses óculos não se tiram. A gente pode limpar as lentes, a gente pode ajustar o foco, pode trocar o grau, mas continua preso à armação da nossa própria cabeça. E é curioso porque a gente adora discutir o que o outro vê, mas nunca pensa em olhar de onde ele vê. Você já tentou olhar o mundo de um outro ângulo? E não vale só virar o pescoço. É preciso deslocar a própria alma. Pois é. A verdade é um negócio meio esquisito. Todo mundo fala dela, mas ninguém sabe direito onde ela mora. E quando a gente acha que encontrou, ela vai lá e muda de endereço. Talvez porque a verdade não seja um lugar fixo, e sim um ponto de vista bem divulgado, com bom marketing e patrocínio ideológico. A gente vive numa era onde opinião virou religião. Você já deu uma olhada nos comentários dos perfis de notícia? Às vezes notícias sobre a poda da árvore e tem gente brigando nos comentários como se o universo dependesse do número de curtidas. É um tal de eu tô certo, você tá errado, mas certo de onde? Errado segundo quem? A gente confunde ter um ponto de vista com ser o dono da vista inteira. E olha só que paradoxo delicioso. Se mudar o ponto de vista muda o mundo, então o mundo existe mesmo? Ou é apenas um cenário que se rearranja toda vez que alguém gira o pescoço? Imagine um palco giratório e cada um de nós sentado num lugar diferente da plateia. A peça é a mesma, mas o que cada um vê aí é outra história. Tem gente que vê a cena principal, tem gente que vê só os bastidores, e tem uns que juram que o ator principal é o vilão. Só depende do lugar de onde você está sentado. Mas a gente insiste em acreditar que o nosso assento é o certo. A nossa lente é a verdadeira. O nosso foco é o foco divino. E aí vem a tragédia cômica da humanidade. Estamos todos discutindo quem tem a melhor visão de espetáculo que ninguém vê inteiro. Talvez seja por isso que convivemos tão mal com o outro. Porque, por definição, o outro é aquele que vê o que a gente não vê. E isso incomoda, dá vertigem, é confuso. Como assim? É como se o simples fato de existir alguém com outro ponto de vista ameaçasse a existência do nosso próprio ponto de vista. Então, em vez de tentar entender o que ele enxerga, a gente tenta convencê-lo a usar os nossos óculos para repetir a nossa opinião. E o pior é que alguns até aceitam, colocam nossas lentes e começam a ver o mundo com o nosso grau. Só que quando todo mundo vê igual, ninguém vê nada. Fica tudo embaçado, homogêneo, sem contraste, monocromático. Acaba virando um mundo onde as diferenças foram canceladas e a realidade virou um grande feed de redundâncias. Agora, pense na ironia. A gente muda de roupa, muda de emprego, muda de cidade, muda de amor, mas não muda de ponto de vista. A gente muda tudo, menos a forma de olhar. E aí se pergunta por que o mundo continua o mesmo. Parece que nada mudou. Talvez o mundo nem precise mudar. Talvez quem precise mudar de visão seja a gente. Mas antes de sair trocando de lente, de assento, de crença, como quem troca de meia, vale lembrar. Nem toda mudança de ponto de vista é libertadora. Algumas são só trocas de cegueira. Tem gente que se livra de um dogma religioso por outro, ou acaba se convertendo a um fanatismo científico. Troca a idolatria de um político pela idolatria de um movimento, e continua sem ver patavinas nenhuma. O verdadeiro desafio é perceber que todo ponto de vista tem um ponto cego, um ângulo morto, uma área da realidade que escapa ao nosso radar. E é aí que mora a beleza, e também um perigo, porque para ver o que o outro vê, é preciso aceitar que você não enxerga tudo.
E sendo bem honesto, admitir isso machuca o orgulho da gente. É mais fácil culpar a luz que machuca a vista do que reconhecer que o problema está na lente que usamos. Então eu te pergunto, o que você chamaria de realidade? O que você vê ou o que você ainda não consegue ver? Talvez o mundo não seja essa coisa objetiva, sólida, palpável que imaginamos. Talvez o mundo seja, no fundo, um mosaico de perspectivas, cada um iluminando um pedaço da escuridão. E é aí que a filosofia entra. Não para responder, mas para aumentar o grau da nossa dúvida. Nietzsche, por exemplo, ele olhou para o mundo e disse algo que parece piada, mas é pura dinamite existencial. Não existem fatos, apenas interpretações. Mas calma que a gente vai chegar lá. Porque agora que tiramos o primeiro embaço dos nossos óculos invisíveis, chegou a hora de ajustar o foco e mergulhar no espetáculo das interpretações, onde o mundo é o palco e cada olhar é um ator tentando ser o protagonista da própria versão da verdade. Nietzsche tinha um talento especial para bagunçar certezas e provocar crises existenciais até na estátua da praça. E talvez o maior de seus golpes filosóficos tenha sido esse: dizer que não existem fatos, apenas interpretações. Se você pensar bem, é uma frase que parece ter sido escrita por um roteirista de série sci-fi na Netflix depois que bebeu um vinho batizado. Não existem fatos, apenas versões remixadas por quem estava mais inspirado no dia. Nietzsche basicamente disse que o mundo não é um livro de verdades, mas uma coletânea de fanfics cósmicas. Cada um escreve a realidade conforme seu humor, sua dor e seu próprio repertório. Para ele, a verdade é uma ilusão útil, tipo a dublagem em um filme estrangeiro. A gente sabe que é uma tradução, mas finge que é o original para não perder o enredo. A verdade, no fundo, é um acordo coletivo de interpretação. Um teatro bem ensaiado onde cada plateia jura ter entendido o autor, mas cada um viu uma peça completamente diferente. E é aqui que entra a genialidade de Nietzsche. Todo ponto de vista é uma escolha de iluminação. É como segurar uma lanterna num quarto escuro. Você aponta a luz para onde você quer olhar. O resto fica na sombra. A lanterna revela, mas também oculta. Você acha que está enxergando todo, quando na verdade está apenas destacando um pedaço da realidade e chamando isso de tudo. Agora, imagine milhões de pessoas, cada um com a sua própria lanterna, girando de um lado para o outro, olhando para o lado que mais combina com seus desejos, crenças e traumas. Sabe qual é o resultado disso? É uma rave de interpretações. Cada um dançando ao som da sua própria verdade, achando que o vizinho é doido porque a música dele é outra. E para Nietzsche, isso não é um defeito, é a condição humana. O problema não é termos pontos de vista diferentes, mas fingimos que o nosso é definitivo. A sabedoria para ele não estava em encontrar a verdade, mas em perceber que toda verdade é um ponto de vista com bom vocabulário. Mas o perceptivismo nietzschiano tem um efeito colateral curioso. Ele nos deixa tontos. Se tudo é interpretação, quem garante que a minha interpretação da verdade não é só um delírio muito bem argumentado? Aí entra a tentação de achar que o mundo é um grande teatro de aparências, e que nós somos os atores que acreditam no próprio personagem. E quando Nietzsche derruba o mito da verdade absoluta, ele abre espaço para um novo tipo de filosofia. Uma que não busca o que é, mas o de onde se vê. E isso muda tudo, porque deixa de importar apenas o conteúdo da ideia e começa a importar o lugar de onde ela é dita. E aqui surge Merleau-Ponty, o filósofo francês que chegou com o lembrete mais corporal da história. O corpo é o tripé da sua câmera mental. Em outras palavras, você não pensa só com o cérebro, você pensa com o corpo inteiro. A sua carne é seu ponto de vista encarnado. A fenomenologia dele é quase uma aula de fotografia existencial. Tudo que você vê passa pelo filtro da sua carne, da sua posição no espaço, do jeito como você se move. Um cego, filosoficamente falando, e um enxergante vivem no mesmo mundo, mas não vivem o mesmo mundo. Porque ver é um ato de estar, e estar é um ato político, geográfico, histórico e sensorial. Merleau-Ponty diria que o olhar é sempre situado. Não dá para enxergar de lugar nenhum. Toda visão vem de um corpo e todo corpo está em um lugar do tempo e da cultura. É como tentar filmar o mundo. A lente nunca é neutra. O enquadramento é sempre um comentário sobre quem está segurando a câmera. E falando em câmera, temos o filósofo sérvio Thomas Nagel com um experimento mental digno de roteiro do Black Mirror, o famoso
What is like to be a bat? Ele pergunta, como é ser um morcego? Não o que o morcego faz, mas como é ser ele? Sentir o mundo pelas ondas sonoras, sem olhos, sem luz. Doideira, né? E a resposta é, você nunca vai saber. Mesmo que você estude, simule, imagine, você nunca vai acessar completamente o ponto de vista do outro ser. Porque há uma barreira estrutural entre as consciências. Você pode tentar empatizar com o outro, mas sempre o fará a partir de si mesmo. A empatia é, no máximo, um exercício de aproximação, nunca uma fusão. É o eterno dilema humano. Queremos entender o outro, mas só conseguimos fazê-lo com as palavras, os conceitos e as feridas que nós já possuímos. No fundo, o que Nietzsche, Merleau-Ponty e Nagel estão dizendo, cada um à sua maneira, é que a realidade não é algo que se descobre, é algo que se constrói, se sente e se narra. Nós somos os diretores e os espectadores do nosso próprio documentário existencial. E o mundo, coitado, fica ali, esperando que alguém consiga editá-lo sem tantos filtros. Mas olha só o tamanho do abismo que isso abre. Se cada um de nós está preso ao próprio ponto de vista, ao próprio corpo, à própria forma de perceber, existe alguma ponte possível entre as versões da realidade? Ou estamos todos condenados a viver em pequenas bolhas perceptivas batendo asas dentro da nossa caverna mental, tentando decifrar o eco do outro? E é aqui que o pensamento encontra a sua tragédia. Se nem um filósofo com a sua cara de bravo, sua biblioteca, seu tempo livre, consegue sair da própria cabeça, o que sobra para nós? Pobres mortais com conta no Twitter. Gente que mal consegue sair do algoritmo, quem dirá da própria perspectiva. Talvez a filosofia não sirva para mudar o mundo, mas para mudar o ângulo da selfie. E nesse caso, Nietzsche ele estaria rindo no túmulo, provavelmente em câmera lenta e com um filtro de gatinho. Mas ainda existe uma esperança. Talvez a gente consiga entender esse jogo das interpretações se olhar para dentro do mecanismo. Porque o cérebro, esse editor de vídeo internos que adora cortar cenas, aplicar transições e ajustar brilho e contraste, é o grande responsável pela forma como enxergamos ou distorcemos o mundo. O nosso cérebro é tipo um editor de vídeo preguiçoso. Corta o que não gosta, repete o que confirma o roteiro e ainda aplica um filtro de validação emocional antes de exportar o vídeo. A gente acha que está vendo um mundo em 4K, mas na verdade o arquivo está cheio de cortes disfarçados e umas transições cafonas chamadas memórias. O cérebro é um Spielberg interno, com síndrome de roteirista ansioso. Ele mostra o filme da nossa vida em tempo real e, claro, sempre do jeito que nos favorece. Porque ninguém quer ser o vilão da própria história. Então ele faz ajustes sutis, suaviza a culpa, aumenta o brilho da nossa razão, corta as cenas em que fomos bem babacas sem motivo e pronto. Temos um eu coerente, editado e pronto para a publicação. Mas como todo editor amador, o cérebro comete erros, e comete erros grotescos. Ele corta antes da hora, mistura áudio com vídeo errado, repete falas, inventa flashbacks que nunca aconteceram. A gente chama isso de memória, mas podia se chamar versão inacabada da realidade. A psicologia nos avisa que o ponto de vista não é apenas um lugar mental, é um filtro afetivo, uma lente emocional que colore o mundo conforme o nosso humor do dia. Se você acordou legal, o trânsito é só trânsito. Se você acordou mal, o trânsito é o apocalipse em forma de buzina. É aí que entra Jean Piaget, o psicólogo suíço que passou a vida toda estudando como as crianças aprendem e, sem querer, descobriu que o ser humano demora para perceber que o universo não gira em torno dele. Piaget chamava isso de egocentrismo infantil. É a fase que a criança acredita que o sol nasce porque ela acordou. E a ironia é que muitos adultos nunca superaram isso. Só cresceram, leram um livro de autoajuda, muito meia boca, escrito por um especialista no curso que não existe, e abriram um canal no YouTube sobre os 5 passos para ser o centro do mundo, segundo o estoicismo de Maquiavel. Eu tô sendo sarcástico aqui, mas eu não duvido que exista um vídeo desse no YouTube. Piaget diria que o amadurecimento é justamente a capacidade de reconhecer outros pontos de vista. Crescer é entender que o outro não é um figurante do seu filme, mas o protagonista do filme dele. Só que isso exige um esforço descomunal. Exige desligar o modo automático da câmera interna e tentar ver o mundo pelo ângulo alheio.
E, sinceramente, a maioria prefere deixar o cérebro no modo selfie. O psicólogo brasileiro César Reis Xavier escreveu algo genial no artigo chamado Sobre o Objeto Psicológico, Pontos de Vista ou As Vistas de um Ponto. O nome já parece um trava-língua, mas o conteúdo é puro ouro. Ele diz que a psicologia é uma ciência das perspectivas, um estudo de como cada mente fabrica a sua versão do real. Para ele, o objeto psicológico, ou seja, aquilo que estudamos quando falamos de comportamento humano, nunca é fixo. É uma dança de percepções, afetos e interpretações. Ou, em bom português, ver o mundo é sempre uma briga interna entre o que sentimos, o que achamos, o que os outros sentem e o que os outros acham que a gente sente. É um caos. Um grande projeto colaborativo de confusão emocional. A cada segundo, o cérebro precisa decidir o que mostrar e o que esconder. E o filtro escolhido é sempre afetivo. A raiva amplia o contraste, o medo escurece tudo, o amor adiciona a saturação. Somos diretores de fotografia do nosso próprio colapso emocional. E a psicologia social ainda complica mais. Ela mostra que até quando achamos que estamos pensando sozinhos, não estamos. O nosso olhar é treinado pela cultura, pelos estereótipos e pelas normas sociais. Quando olhamos o outro, enxergamos através de uma lente poluída por tudo que já ouvimos sobre ele. Não vemos pessoas, vemos apenas projeções e projetamos nelas o que gostaríamos ou tememos ser. A empatia, nesse sentido, é quase um ato heróico. Não é sentir o que o outro sente, porque isso é impossível. É imaginar o que ele sentiria se fosse você. O que, convenhamos, é um exercício cheio de erros de legenda. Por isso, quando alguém diz, eu te entendo, desconfie. Na maioria das vezes, ela só te interpretou com base no roteiro que ela já tinha pronto. O ponto de vista, então, também é psicológico, mas o psicológico é instável. O cérebro muda de opinião mais rápido do que a internet muda de ídolo. Um dia você acredita na bondade humana e no outro dia quer exilar a humanidade para Marte. Tudo depende do frame emocional do momento. E é justamente aí que essa pergunta explode, tipo uma edição mal feita. Se o ponto de vista é psicológico e o psicológico é instável, então quem é que está vendo o mundo aí dentro? É você? É seu inconsciente, seus traumas, seu humor? Ou aquele editor interno que corta o que te incomoda e chama isso de realidade? Talvez o que chamamos de eu seja só uma ilha de edição, um programa de montagem, de edição de vídeo que tenta dar sentido ao caos, salvando o arquivo final com o nome de identidade. Mas o curioso é que, mesmo dentro dessa sala de edição mental, existe uma hierarquia. Nem todos têm as mesmas ferramentas, os mesmos efeitos, os mesmos filtros. Porque o cérebro é humano, mas o humano é social. E para entender por que certas pessoas veem o mundo em 4K, enquanto outras ainda vivem no modo VHS, a gente precisa sair um pouco da cabeça e olhar para fora, para o ambiente, para a estrutura, para a sociedade. O ponto de vista de quem mora na cobertura é literalmente outro, inclusive mais panorâmico. O horizonte é mais amplo, o ar é mais puro, o barulho da rua chega filtrado como se o mundo lá embaixo fosse apenas um ruído distante, quase inexistente, com uma legenda opcional. Agora, quem mora no térreo não vê o pôr do sol, vê o muro do vizinho, o lixo da esquina e o cachorro que nunca para de latir. A vida é uma questão de ângulo, e o ângulo muitas vezes vem definido num boleto do condomínio. O sociólogo francês Pierre Bourdieu entendia isso como ninguém. Ele dizia que cada um de nós enxerga o mundo com os olhos do seu hábitos, um conjunto invisível de hábitos, gostos, preferências, manias e maneiras de estar no mundo. O hábitos é o que molda o nosso olhar sem pedir permissão. É ele quem define se você acha bonito um quadro de arte moderna, ou se você olha para esse quadro de arte moderna e diz: ah, meu filho de 5 anos faria igual. A gente jura que tem opinião própria, mas muitas vezes é só o nosso grupo social dublando os bastidores da mente. A classe média fala pela classe média, o rico fala pelos seus dividendos e o pobre fala com a voz que ninguém ouve.
E no meio dessa cacofonia toda, todos acreditam estar dizendo algo profundamente pessoal. Bourdieu dizia que o gosto é uma forma de distinção. Aquele que diz isso é cafona, ele não está emitindo apenas uma opinião estética, ele está marcando um território social. Cada like, cada playlist, cada roupa, cada restaurante que você escolhe visitar é um mapa simbólico de onde você acredita pertencer. E veja, o ponto de vista é justamente isso. É um mapa mental com fronteiras sociais. O problema é que a gente acha que enxerga o mundo do alto de uma torre, quando na verdade está olhando através da janela do próprio apartamento social. Não existe visão neutra. Existe visão de classe. A elite vê meritocracia, o trabalhador vê exploração e o pobre vê sobrevivência. É o mesmo país, a mesma cidade, o mesmo sol nascendo, só que em altitudes diferentes. E quando a gente se pergunta por que o outro não entende, talvez seja porque ele literalmente não vê o mesmo cenário. Para quem anda de ônibus lotado, o trânsito é um inferno. Para quem vai de SUV blindada, é só o tempo de terminar o podcast do Primo Rico. A realidade muda conforme o banco em que você senta. Mas não é só Bourdieu que faz essa leitura. O sociólogo e antropólogo Émile Durkheim, o mesmo que acreditava que a sociedade é maior do que o indivíduo, nos lembra de algo que ninguém gosta de ouvir. O que você chama de opinião pessoal é, na maioria das vezes, um eco da consciência coletiva. Para ele, pensar diferente é um luxo. E luxo é coisa de quem pode bancar o desconforto de ser diferente. Porque discordar da norma social custa caro. Custa reputação, custa oportunidade, custa aceitação e às vezes custa até o convite para jantar com a sua família. A consciência coletiva é como uma lente cultural colada nos nossos olhos. Ela nos diz o que é normal, o que é certo, o que é bom, o que é feio, o que é sucesso. E quanto mais mergulhados estamos nela, mais acreditamos que essas ideias nasceram dentro da gente. Mas será que nasceram mesmo? Ou só nos foram entregues como brindes na maternidade social onde fomos gerados? A posição social de onde olhamos define o que chamamos de realidade. Um estudante de literatura em Paris e um entregador de aplicativos no Rio de Janeiro vivem no mesmo planeta, mas não no mesmo mundo. O primeiro está ali refletindo sobre o sentido da existência. O segundo só quer chegar vivo no próximo endereço. A diferença entre os dois não é intelectual, é estrutural. Enquanto um tem tempo e o privilégio de ficar admirando o tempo, o outro tem a urgência e a necessidade de sobreviver. E aí mora a ironia. Quanto mais alto o ponto de vista, mais fácil é achar que o mundo é justo. E quanto mais baixo, mais difícil é acreditar que algum dia ele será. O olhar de classe é o que transforma o mesmo acontecimento em duas narrativas completamente opostas. Para uns, o progresso é uma avenida nova, enquanto para outros, esse mesmo progresso é o despejo da sua própria casa para essa avenida existir. E ainda assim, a gente continua chamando tudo isso de a mesma realidade. Mas talvez a realidade seja como aquelas fotos panorâmicas que a gente faz com o celular. Elas parecem inteiras, mas são uma colagem de fragmentos capturados em momentos diferentes. Cada classe social tira sua foto e depois todos juram que a imagem final é o retrato do país. E claro, sempre tem quem acredite que pode ver tudo de fora, como se estivesse acima do jogo. Mas até essa crença já é um sinal de privilégio. Só acredita que é neutro quem nunca precisou lutar por visibilidade. Então eu te pergunto, será que a sua visão de mundo é mesmo sua ou é só reflexo do bairro de onde você nasceu? Porque o ponto de vista não é apenas psicológico ou filosófico, é também econômico. E dinheiro, meu amigo, minha amiga, é o único filtro que nunca fica fora de moda. Mas antes que a melancolia comece a virar cinismo, eu preciso te falar que existe uma saída possível. Olhar o mundo como se ele fosse uma história. E entender que cada pessoa é um narrador tentando contar a sua própria versão do mesmo enredo. Afinal, se a sociedade nos dá o cenário figurino, a literatura nos devolve a voz. Vamos imaginar que a vida é um livro escrito a 1000 mãos, mas cada autor só conhece o próprio capítulo. Aí está o caos e o charme da existência. Todo mundo acha que é o protagonista, mas na verdade somos personagens coadjuvantes na narrativa dos outros. E sabe o que é maravilhoso nisso?
ninguém recebeu o texto completo. E é aí que o jornalista e escritor Ítalo Calvino aparece, esse mágico das palavras, para nos lembrar que viver é como estar preso dentro de um romance que muda de gênero a cada página. No seu livro Se um Viajante numa Noite de Inverno, Ítalo Calvino ele brinca com o leitor como quem troca de corpo. Cada capítulo é uma nova história, um novo narrador, uma nova lente para olhar o mundo. E ele nos arremessa de um enredo para o outro sem aviso, como se dissesse: viu? A verdade só depende de quem está contando. E não é exatamente assim que a gente vive? Pulando de versão em versão, montando narrativa pessoal, cortando o que não cabe, exagerando o que nos favorece e reescrevendo as nossas falas e as falas dos outros com o talento de um roteirista do ego. Esse livro do Ítalo Calvino, Se um Viajante numa Noite de Inverno, de forma elegante nos entrega o espelho mais cruel. Vivemos todos como narradores não confiáveis do próprio drama. Cada um edita sua própria biografia emocional com trilha sonora, legendas e cortes estratégicos para esconder os furos do roteiro. Você nunca vai dizer que foi você que terminou porque perdeu a graça. Vai dizer que não teve escolha. Você nunca vai admitir que sentiu inveja do seu colega preguiçoso que virou seu chefe. Você vai chamar isso de justa indignação. Você nunca vai falar que fracassou mais uma vez. Vai chamar isso de aprendizado. Somos todos autores da própria versão dos fatos. Uma versão que precisa sempre nos justificar. Porque a plateia que mais queremos convencer é que mora dentro da cabeça da gente. A literatura, no fundo, é só o exercício mais honesto dessa mentira sofisticada que é a vida. Dostoiévski faz isso magistralmente. Cada personagem é um pedaço de consciência gritando para ser ouvido. Uma visão de mundo tentando provar que tem razão. É o romance dos pontos de vista. Cada personagem possui um mundo inteiro e cada voz é uma realidade paralela. E quando todas essas vozes se cruzam, nasce o grande mosaico da experiência humana. Confuso, contraditório e brilhante. Talvez seja isso que Calvino queria dizer quando escreveu que viver é colecionar perspectivas alheias como quem troca de óculos a cada esquina, tentando descobrir qual lente mostra o mundo como ele realmente é. Que é a verdade? Nenhuma lente mostra. Mas se a realidade, assim como a literatura, é esse palco de versões, o leitor é o espectador que precisa juntar as peças. A leitura de outras realidades é o exercício mais radical de empatia que já inventaram, porque ela obriga a gente a sair do próprio corpo, vestir a pele do outro e pensar com uma cabeça que não é a nossa. Ler o outro é um ensaio para o impossível. Ver o mundo com os olhos de outro ser humano. Mas e se a vida for de fato um romance coletivo e a gente estiver lendo só o nosso parágrafo? Pois é, aí tudo muda. Porque o que chamamos de realidade seria apenas um capítulo do livro da existência, escrito de forma colaborativa, com erros de ortografia, contradições de personagem e reviravoltas que ninguém previu. E talvez o que Ítalo Calvino nos ensina, com toda a sua ironia e beleza, é que não existe uma história. Existem histórias que se cruzam. E que o verdadeiro enredo não está no que acontece, mas no jeito que cada um conta. Porque a vida, afinal de contas, não é um romance de fantasia. É um romance de versões. Mas toda história, por mais bem contada que seja, tem seus pontos cegos. Aquelas partes que a gente não consegue ver porque está dentro delas. E é exatamente aí que começa a virada mais profunda dessa viagem. Todo ponto de vista tem um ponto cego. Um lugar onde a vista não alcança. Onde você não consegue enxergar e a vaidade mora. É ali, no canto escuro da nossa percepção, que a verdade costuma se esconder rindo da nossa pretensão de ver o mundo como ele é. O problema é que a gente confunde clareza com certeza. E aí, quando o outro nos mostra algo que nunca vimos, em vez de agradecer pela lanterna, a gente tapa os olhos e chama isso de opinião errada. É mais confortável acreditar que o mundo cabe dentro da nossa lente do que admitir que a lente é suja, arriscada, limitada e talvez até comprada num camelô emocional de segunda mão. Todo eu é míope, mas vive se achando o Google Maps da moral. A gente olha para o outro e diz: ah, esse aí não entendeu nada. Mas talvez ele só esteja olhando de outro lugar. E pior, talvez ele esteja vendo algo que a gente não tem ângulo para ver. A filosofia chama isso de
Humildade epistemológica. Essa palavrinha chique para um gesto simples. Admitir que eu posso estar errado. Que o outro não é burro, nem cego, nem inimigo. Ele só está posicionado em um outro ponto de vista no mapa existencial. Ver o mundo, afinal, não é questão de inteligência. É questão de geografia da alma. E se o mundo for um enorme mosaico de visões parciais, o diálogo é o único jeito de montar o quebra-cabeça. Mas olha o que a gente faz. Em vez de acender as luzes, preferimos apagar as dos outros, só para a gente não parecer míope. É uma lógica meio infantil, meio trágica, meio Twitter das ideias. A gente acha que ganhar um debate é mais importante do que iluminar a conversa. Queremos ter razão, quando deveríamos querer ter visão. O ponto cego é traiçoeiro porque ele mora no centro do eu. E o ego é quem regula o brilho, quem decide o que deve aparecer e o que deve ser contado na edição final da consciência. A gente se protege da verdade com os mesmos filtros que usamos para aparecer bem nas fotos. A diferença é que nas redes sociais o filtro melhora o rosto. Na vida, ele piora a visão. E o mais curioso é que o ponto cego ele não é defeito. Ele é uma condição humana. Ver tudo seria insuportável. Por isso o universo inventou a ignorância como uma espécie de sistema de defesa. O problema é que, em vez de usá-la para preservar a sanidade, a gente usa para preservar o orgulho. Preferimos o conforto da cegueira à dor da ampliação. Preferimos acreditar que o mundo é simples porque a complexidade exige que a gente se mova. E mover não é nada agradável. Mover é admitir que o chão que sustentava a sua certeza pode não ser tão sólido assim. Mover é olhar para o outro e pensar, talvez ele veja o que eu não vejo. E talvez eu precise andar até lá para entender. Mas isso exige coragem. Porque mudar de ponto de vista é quase uma morte simbólica. É deixar para trás quem você era antes de ver. É perder um pedaço da velha versão de si, aquela que jurava saber de tudo. É trocar o conforto da opinião pela vertigem da dúvida. E, no fundo, a dúvida é o que nos humaniza. Quem tem dúvida, enxerga. Quem tem certeza demais, vive no escuro iluminado apenas pela lanterna do próprio ego e chamando isso de sol. Talvez seja a hora de fazer o oposto. Acender as luzes uns dos outros. Deixar o brilho alheio iluminar nossas sombras. Ver o mundo como quem escuta, com o ouvido aberto e o olhar humilde. Porque só assim o ponto de vista deixa de ser prisão e vira paisagem. E se o segredo for esse? E se mudar de ponto de vista for o único jeito de finalmente enxergar de verdade? A visão não é um dom, é uma caminhada. Não é um raio laser que desce do céu e nos ilumina com certeza eterna. A visão de mundo é o sapato que pisa na rua, a perna que atravessa a esquina, o corpo que se desloca e com ele o olhar que se altera. Ver é se mover. Simples assim. Mover-se física e moralmente. Trocar de banco no ônibus. Sentar na cadeira do outro. Calçar os sapatos que nos amarram à geografia da vida alheia. Lembra dos nossos óculos invisíveis que falamos lá no começo do vídeo? Aquela armação que herdamos sem manual de instrução? Pois bem, eles não são objetos imutáveis. Podem escapar do rosto, cair no chão, ganhar lentes diferentes. Lembra do nosso enigma inicial? Será que existe alguma verdade fora do nosso ponto de vista? Ou só estamos todos brigando para ver quem tem o melhor ângulo da mentira? Talvez isso seja menos como uma questão teórica e mais como um chamado à viagem. Porque o ponto de vista não é um ponto fixo, é um ponto de partida. Partimos do lugar onde nascemos, mas não precisamos morrer ali. A paisagem muda quando a gente caminha. E mais curioso ainda, a paisagem muda quando deixamos o orgulho de lado e perguntamos: o que você vê daí? O diálogo, então, deixa de ser um ringue de provocações e vira uma oficina de lanternas. A gente empresta luz, recebe luz e mapeia sombras que sozinhos jamais notaríamos. Há uma beleza prática nisso. Deslocar-se não é apenas gesto simbólico, é aprendizado. Quando movemos o corpo, mudam-se as categorias, as prioridades e até o vocabulário. O que era justiça vira contexto, o que era verdade absoluta vira hipótese plausível, e esse movimento exige duas coisas raras: coragem e humildade.
Coragem para admitir que parte da sua história é só cortina de palco. E humildade para aceitar que o outro pode ver um bastidor que você nunca imaginou existir. E claro, existe o perigo. Trocar de lugar não garante a iluminação automática. Tem gente que nesse movimento pode até trocar de cidade, mas leva junto os mesmos preconceitos, camuflados em malas novas. Tem quem viaje muito e continue com a cabeça amarrada em velhas certezas. Mudar de ponto de vista exige prática, exige exercício diário de curiosidade e sujeição à surpresa. É preciso caminhar sem mapa com a atenção de um náufrago que reconhece que cada ilha tem sua própria lógica. Por isso, o convite não é metafísico, é prático. Se desloca. Ouça primeiro, fale depois. Pergunte como se sua opinião dependesse da resposta do outro. Troque histórias em vez de argumentos. E lembre-se que o diálogo não é uma competição de evidências, é sessão de iluminações mútuas. Quando a conversa vira tentativa de apagar a lanterna do outro, é sinal de que o medo ganhou a mente. Quando vira troca de lentes, é sinal que a humanidade reapareceu. E aqui cabe a humildade, esse remédio amargo que tanto evitamos. Porque, na prática, mudar de ponto de vista é um ato de humildade. É aceitar que a própria convicção pode tropeçar em um fato novo. É cômico perceber que o inimigo imaginário era só um vizinho mal entendido. É reconfortante descobrir que a imagem que nos aterrorizava tinha, na verdade, 3 perspectivas tão plausíveis quanto a nossa. A humildade pode nos tirar do pedestal e nos colocar no chão, que é o lugar mais honesto para enxergar. Então, o enigma que abrimos lá no início, sobre quem tem o melhor ângulo da mentira, ele se fecha numa conclusão simples e um tanto subversiva. A verdade, se existe, ela anda por aí trocando de óculos a cada ponto de vista. Não porque seja frágil, mas porque é grande demais para caber num binóculo estreito. Antes de sair do vídeo, deixa eu te provocar bem rapidão. Se a sua visão é um mapa, será que você deu um passeio por mapas alheios na semana passada? Se não, que tal começar com um pequeno ritual? Pegar um café com quem pensa diferente, ler um texto que incomoda, ouvir sem preparar nenhuma resposta. Atravessar a cidade pode ser menos importante do que atravessar a sua própria opinião. Se curtiu essa viagem, esse ensaio filosófico sobre pontos de vista, curta esse vídeo para ajudar esse canal que ainda está no começo de suas atividades a crescer. Se inscreve para não perder essa nossa investigação sobre o ser e o mundo moderno. E compartilhe esse vídeo, não para provar que você estava certo, mas para convidar mais gente a andar junto. Comente aqui embaixo a sua conclusão. Qual foi a paisagem que você não via e agora enxerga? Eu quero conhecer o seu ponto de vista. E lembre-se que quem muda de lugar, muda de mundo. E o mundo, quando se move, ensina. No próximo vídeo a gente continua essa caminhada pelo pensamento. Te espero até lá. Mas lembre-se, eu também posso estar completamente errado. Então pense bem sobre isso, fique bem e beba água. Você sobreviveu a mais um mergulho nas profundezas rasas da mente humana. Agora, escolha. À esquerda tem um vídeo para quem ainda acredita em verdades e um outro para quem já desistiu delas. E no meio tem um botão para se inscrever nesse hospício. Obrigado e bom dia, boa tarde, boa noite, boa sorte. Até a próxima.